Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas neste dia. Sabe, Deus quer falar conosco, Deus quer se revelar a cada um de nós. Deus tem o maior interesse em que eu e você possamos conhecê-lo. E nós vamos conversar hoje sobre onde Deus habita. Onde Deus habita? Será que é um lugar muito distante, inacessível? Nós precisamos compreender isso. E aí nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine para entendermos essa verdade da palavra de Deus. Amado Deus, amado Pai, querido Senhor, Tu és soberano, Tu habitas no alto e santo lugar. Mas, Senhor, nós queremos compreender mais também onde o Senhor habita. Fale o nosso coração, nos ajude, Senhor, a ter essa relação com o Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Olha só, aqui está o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, vamos lá, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Olha só que texto maravilhoso e interessante, diz assim: o único, falando de Deus, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele, a Deus, honra, poder eterno. Amém. Então Deus, Ele é o único que possui a imortalidade. Ele não tem, Ele possui. A imortalidade é dele. As suas criaturas, os anjos, ou nós, que em nome de Jesus, pela sua graça, um dia vamos ter a imortalidade, mas nós vamos receber de Deus. Mas Deus é o único que tem a imortalidade. E Ele habita em uma luz inacessível. Ou seja, Deus habita um lugar onde o ser humano não tem acesso. É algo grandioso. O trono de Deus, a morada de Deus, vai muito mais, é muito espetacular. E aí, para a gente poder ver isso, está aqui em Apocalipse capítulo 4, vamos lá, Apocalipse capítulo 4, a partir do verso 2, olha só, aqui nós vamos ver o trono de Deus, a morada de Deus. Diz aqui capítulo 4, Apocalipse, verso 2 em diante: imediatamente isso é João, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Então ele viu o trono de Deus, a morada de Deus. E no trono alguém sentado, isso era Deus, sentado no seu trono. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto de pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco semelhante no aspecto de esmeralda. Pronto. Olha só, ele viu o trono e Deus assentado no seu trono. E o aspecto de Deus, ele diz... Ele não tem como descrever, não dá para trazer a descrição de como Deus é. E aí ele trouxe então, para mostrar a grandiosidade de Deus, que ele tinha um aspecto como a pedra de jaspe e de sardônio. Sabe como é o aspecto da pedra de jaspe? Ela tem algumas cores, mas a predominante sabe, um vermelho ali ambar, lindo. Esse é o aspecto. E também a sardônio tem esse aspecto também avermelhado ali, sabe, roseado, uma cor linda. Era esse o aspecto que ele pôde dizer de Deus. Ele não tinha como descrever o aspecto físico de Deus. E aí, ao redor do trono, tem um arco-íris que tem o aspecto de esmeralda, um verde lindo, maravilhoso. Aqui é o trono de Deus, é o centro do universo, a habitação de Deus. Ele viu armado lá, ele viu no céu, eis armado um trono, o santuário, a morada de Deus. Mas eu gosto da expressão de Isaías. Vamos ver Isaías agora, para a gente conhecer um pouco sobre a morada de Deus. Isaías 57, Isaías 57 e o verso 15. Veja só onde Deus habita. 57, verso 15 diz assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade. Deus habita a eternidade, porque Ele é eterno, é o único que possui a imortalidade.
porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido e vivificar o coração dos contritos. Aqui está. Então Deus habita no alto e santo lugar, mas também Ele habita no coração do contrito e abatido. O que é uma pessoa contrita? É uma pessoa que reconhece o seu pecado, a sua condição, e agora busca em Deus a solução para o seu problema. Essa é a contrição, é o contrito. Então, se você reconhece que você é pecador, que você precisa de Deus, pronto, Deus habita no seu coração, amém? Que maravilha saber que Deus, Ele habita num alto e santo lugar, Ele habita em uma luz inacessível. Mas esse Deus que é tão grandioso, que o aspecto não deu nem para João colocar para a gente poder ter uma visão, mas Ele diz que agora habita no coração do contrito, aquele que reconhece que é pecador e que precisa dele, e também com o abatido. Você sabe quem é o abatido? Aquele que está passando por algum problema, algum desafio, quem sabe em meio a essas guerras, em meio às tragédias da vida, uma perda, qualquer que seja o problema que você estiver passando, Deus habita com os abatidos. Quando uma pessoa está sofrendo e ela busca Deus, tenha certeza que Deus vai estar do seu lado. Deus não abandona os seus filhos. Então é maravilhoso a gente entender isso, que Deus tem o trono do universo. Ele é o Senhor dos senhores. Ele governa tudo, mas Ele tem prazer, tem alegria de habitar no seu coração, no meu coração, no contrito e o abatido, em meio a qualquer problema que você estiver passando agora. Sabe, quem sabe uma perda de um familiar querido, quem sabe uma perda da saúde, quem sabe outro problema familiar, não importa, Deus habita com os abatidos. Acredite nisso, você precisa crer nessa verdade, e isso vai te trazer paz, vai te trazer alegria, paciência e confiança para superar os desafios. Deus habita com os abatidos. Sabe, para a gente entender ainda mais isso, olha o que o apóstolo Paulo traz para a gente poder compreender aqui em Coríntios, 1 Coríntios, vamos lá, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, e o verso 16, olha só, para a gente entender onde Deus habita. Deus quer se relacionar conosco, Deus é um ser relacional. Capítulo 3, verso 16 diz assim: não sabeis que sois o santuário de Deus, ou a morada de Deus? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só, Deus habita no seu coração e no meu coração. Ele habita conosco. Nós somos a morada de Deus. Que privilégio é esse para mim e para você? Saber que esse Deus que criou o universo, que tem um trono que é grandioso, espetacular, que mora e habita numa luz inacessível, que habita num santo lugar, mas esse Deus tem prazer de habitar no coração dos contritos, aquele que reconhece que é pecador e que precisa dele, que busca, ele habita nesse coração. Mas Deus também habita nos abatidos. Sabe, todos nós, porque vivemos esse reino do pecado, somos abatidos. O pecado causa fadiga, tristeza, dor, problemas, catástrofes. Essa é a realidade. Mas Deus está dizendo que habita no coração do contrito. Sabe, você precisa entender que Deus habita no coração do abatido. Ele habita em nós. O Espírito de Deus, que é Deus, o Espírito Santo, habita na nossa vida. Isso é o maior privilégio que nós temos. Então nós precisamos agora render graças a Deus, agradecer a Ele porque não fomos abandonados, porque nós temos a presença de Deus pela presença real do Espírito Santo habitando em nós. Então entregue o coração a Deus, entregue a sua vida a Ele, deixa Deus guiar a sua vida.
Tenha certeza de que Deus habita no seu coração, na sua vida nesse instante. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar para que possamos ter essa compreensão da presença de Deus em nós a cada dia. E vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor habita em nós, habita com o contrito e com o abatido. O Senhor também habita no centro do universo, no lugar santo e sublime, uma luz inacessível, mas está aqui à nossa disposição, habitando conosco. Muito obrigado, Senhor, que cada um dos teus filhos hoje sinta a tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.